Vamos discutir não apenas uma teoria, mas uma revolução na forma como você vive e vive a sua vida. Tenha certeza que hoje você vai entender conceitos que envolvem tanto a parte espiritual e a parte material. Agora, antes de começarmos, eu quero que você faça 3 perguntas e preste muita atenção. Eu vou trazer 3 questionamentos para você. E aqui vai a primeira pergunta para você. Se a sua ansiedade, a sua frustração e a sua sensação de estar preso não fossem um defeito seu, mas um programa que foi instalado na sua mente, sem a sua permissão. Então, aqui é a primeira pergunta, você deve se questionar. Então, a segunda pergunta que você deve se fazer aqui se eu te dissesse que a sua realidade atual, com todas as suas limitações, é apenas um reflexo do seu passado, e que você tem o poder de hackear, literalmente, tá, pessoal? Hackear esse sistema agora mesmo. Isso é possível. Eu vou trazer livros, não só livros judaicos, para vocês. Eu vou trazer livros que eu estudo faz anos. Assunto de física quântica. Quem aqui curte a cura quântica? Quem curte e quem acredita. Se você acredita na cura quântica, coloca o número 1. Se você não acredita na cura quântica, coloca o número 2. Se você não sabe o que é a física quântica ou a cura quântica, coloca o número 3. Dessa forma a gente bate um mini papo aqui. Eu acredito, bacana, Baruch Hashem. E eu também acredito, isso é possível. E o Criador criou esse sistema, Hakadosh Baruch Hu, desde o início da sua criação. Tá? Isso é maravilhoso. E quando tudo que pode acontecer na sua vida, entenda bem isso, é uma coisa bem simples e prática. Para algo acontecer na sua vida de positivo, você deve mentalizar. Porque de forma inconsciente, através do seu subconsciente, aquilo vai acontecer querendo ou não. Então, quando as coisas fogem do seu controle, que é o famoso autocontrole, é o que as pessoas não entendem muito bem como que funciona o nosso livre-arbítrio, o que acontece? Você está sujeito a pegar migalhas, ao que as pessoas te oferecem, seria mais ou menos isso. Então, você não está no controle da sua vida, porque você não tem autocontrole. Entenda bem também isso, é algo muito interessante. Eu não estou aqui para ser o dono da razão, mas eu quero trazer reflexões práticas para você colocar na sua vida, para você entender esses conceitos. Porque esses conceitos não é tão falado, principalmente aqui no Brasil, mas tem milhares, se não for milhões de pessoas que praticam essa cura quântica, praticam aquilo que as pessoas falam, transcender a espiritualidade. Porque, imagina assim, tudo sai do campo espiritual e reflete aqui no campo material. E de acordo com as nossas ações, como tem um livro do Or Israel que eu passo aula semanalmente para os meus mentorados, e o Rav Israel Salanter ele menciona consequências, olha só, consciência das consequências dos seus atos. Você tem que ter consciência, né? Então tem o nosso inconsciente, o nosso subconsciente, a nossa consciência. Então ele menciona consciência das consequências dos seus atos. Então você tem que ter consciência daquilo que você está fazendo. Dentro da Torá, dentro da Kabbalah, sabe qual é o nome disso? A gente chama de midot. O que é as midot? Atributos de qualidade. Os atributos de qualidade nada mais é que eu faço algo bom, a ser, como tem os 613 mandamentos, faço algo positivo, é a ser. Então eu vou receber brahot, bênçãos de Deus. Existe um fluxo, uma frequência vibracional que o Deus criou, que ele jorrou brahot no mundo. Não é à toa que se você pegar em hebraico, a primeira letra em hebraico está escrito o quê? Começa com a letra Bet, está escrito Bereshit, está conectado a Aresh, entre outras conexões que a gente vê ali, está justamente o Bet falando que é algo conectado à dualidade. Deus já sabia, ele ia criar o bem e o mal, ele criou tudo na dualidade, pessoal. E ele criou com o desejo de doar. Se você pegar a palavra Bait, que é casa, que a gente fala Shalom Bait, paz no lar, está conectado justamente a isso, que Deus quer fazer uma morada nesse mundo e ele quer que a presença dele esteja dentro da sua casa, que a presença dele esteja dentro do seu templo sagrado. Tá? O que seria o templo sagrado, Davi? Seria a sua mente.
Então, de acordo com as informações que você coloca na sua mente, da forma que você absorve e da forma que você transmite, é um templo conectado à idolatria. É um templo impuro. Você busca uma alta performance. Você busca o caminho da espiritualidade. Você busca o caminho do sucesso. Tanto o sucesso conectado a Shefá, as bênçãos espirituais, e também a Parnassá, as bênçãos materiais. E não tem problema nenhum. Então a gente tem que entender que nada é por acaso nessa vida. Mas tem pessoas que eu acredito que você precisa, às vezes, de uma oportunidade para entender os conceitos cabalísticos, entender como que funciona a criação de Deus, o programa que ele criou no mundo, porque existem leis espirituais e existem leis materiais. Quando você realmente entende as leis espirituais e as leis materiais, você não fica preso a um sistema religioso, você não fica preso a uma pessoa, a um grupinho. Tá entendendo isso, pessoal? Isso é sensacional, isso é maravilhoso. Então, qual a conclusão disso, Davi? Eu já vou trazer a resposta aqui agora para vocês, tá? A conclusão é que a ciência e a religiosidade foram separadas ao longo dos séculos. Mas, na verdade, quando você aprende a unir, que hoje em dia as pessoas chamam isso, tem até uma... Seria como se fosse uma seita, tá? Tem muita galera que participa disso, até pessoas famosas, muito famosas. Chama cientologia. Alguém conhece cientologia? Quem conhece aqui, pessoal? Coloca nos comentários para eu identificar. Eu conheço. Cientologia. Então vai unir a ciência mais a teologia. Davi, quer dizer que o que você está ensinando é a cientologia? Não. Porque a teologia, a Torá e a Cabalá não é teologia. É um manual de instruções. Deixamos isso bem claro, porque senão a galera vai falar, pô, o cara tá falando da Bíblia com ciência, mas a Bíblia em si tá cheia de coisas não plausíveis e a ciência traz sempre aquela questão de ser algo plausível, né? Então, não é nada disso que eu tô querendo falar para você, mas tem uma galera que segue essa seita. Mas no passado, era muito conectado tanto à ciência quanto à espiritualidade, pessoal. E se você aprender a fazer isso, você vai conseguir transformar a sua realidade. Então fica comigo, porque hoje nós vamos não apenas falar sobre isso, eu vou te entregar as chaves para você destravar o código-fonte da sua existência. Será que isso é possível? Você vai aprender a reescrever o seu programa mental e também tornar um arquiteto da sua própria realidade, porque infelizmente, como eu estava mencionando, a questão do faraó, ele perdeu seu livre-arbítrio. E a galera hoje em dia, preocupado com a nova tendência, moda, preciso postar vídeos porque para engajar meus vídeos, preciso ficar famoso. Exemplo, a galera hoje em dia está preocupado mais com a parte estética, a parte externa. E quando a pessoa ela se dedica tanto para o seu externo, pela Kabbalah, isso é conhecido como clipotes. Olha só, o que é clipotes, Davi? Clipotes são cascas, conchas, energias negativas. Entenda assim, que você está com muita sede ou você está com fome. Imagina que você está com muita fome e você vai comer uma fruta. Tem frutas que não tem cascas, até tem uma casca, mas é superficial. Lógico que tem a questão da higiene, você precisa lavar, precisa fazer abrahar, tudo certinho, mas pense que você está com uma fome e tem uma fruta, tem uma pera ali para você comer. Não tem aquele trabalho, porque a fruta já está ali, alguém já plantou, germinou, cresceu, deu fruto, e basta você comer ela, de forma bem prática. Mas agora imagina que você está com fome, mas não tem aquela maçã, não tem aquela pera, mas vai ter um coco para você ter que furar ele, quebrar e se alimentar daquele coco. Não vai dar um trabalho, você não vai ter que usar ferramentas. Imagina, uma alusão bem simples para vocês. Imagina agora que a parte das clipotes, quanto mais sede, quanto mais você se conecta com a materialidade, mais ambicioso ou ambiciosa, mais egoísta você vai se tornar. Mais Adam Belial, poucos falam sobre esse assunto, tá? O que seria Adam Belial? Mais homem do vazio, que tem a ver com o início da criação de Hakadosh Baruch Hu, você vai se tornar. A pessoa acumula bens materiais, mas por dentro ela está vazia. Mentalmente, ela está com aquela crise existencial. Ela está com uma guerra mental.
Então, existem fórmulas, não fórmulas mágicas, mas métodos para você transformar a sua realidade. Isso não é uma coisa simples, não, eu não gosto de passar o método instantâneo, efeito placebo. No caso, igual como estamos no século XXI, hoje em dia tudo é uma fórmula mágica para 21 dias você tenha sucesso, 21 dias você emagrece, 21 dias você fica rico, coisa do tipo, pessoal, isso não existe. Isso não existe. Nada é instantâneo, precisa de um processo. E aqui, guarda bem isso também. Não estamos nesse mundo para se conectar com a felicidade eterna. Ah, lógico que não, Davi. A galera vai morrer, todo mundo vai morrer, tudo é temporário. Sim, mas aqui é um teste. E muitas pessoas se decepcionam, e muito, porque ela tenta algo e não conquista, não consegue, gera uma frustração, gera o lado vazio, e ela só acredita que ela vai ser feliz quando ela tiver aquele bem material. E aí entra uma questão, porque lado material está conectado com a sua nefesh, a sua alma animal. E existe uma outra categoria da sua alma que a gente chama de espírito, que é a orua, que está conectado com as suas midot, as suas emoções, o seu lado emocional. Então tudo é leve, tudo é coração, mas tudo é emoção, tudo é emocional. Dependendo como é essa live, e se você tiver muito sensível, muito emocionado por algo que já aconteceu hoje, e eu falar algumas palavras que possa tocar o seu subconsciente, tenha certeza que você fala, nossa, caramba, parece que o cara tá falando isso diretamente para mim. Porque você vai associar, a nossa mente é associativa. E essa associação que temos é através dos nossos 5 sentidos. E como que funciona isso de forma cabalística? Sabe o que acontece? Quando a sua nefesh, você não domina mais ela, que é a sua alma animal, e você só quer bens materiais, porque isso vai maravilhoso como a sociedade passa, e você vê muitas pessoas ao seu redor, porque tem aquele carro do ano, né, moram no condomínio, tem, não sei, 7 dígitos na conta, e a pessoa sempre quando conversa com você parece estar feliz. E você fala, caramba, eu acho que eu preciso ter isso para ser uma pessoa feliz. E não é isso que vai trazer a real felicidade. E é um caminho que a gente vai, que às vezes dificilmente a gente consegue retornar. Que pela Kabbalah e pela Torá a gente chama isso de techuvá, um retorno. Então, quanto mais fundo você vai para o caminho da impureza, mais fundo a pessoa vai para o caminho da pederastia, para a negatividade. Exemplo, quantas pessoas famosas são milionárias, têm uma vida muito estável e faz propaganda de cassino, o jogo do tigrinho, entre outros jogos que tem por aí, pessoal. E aí tem um monte de galera por aí que faz isso. E não precisa. Por quê? É status. Se aquele está fazendo, eu também vou fazer. Isso gera uma influência muito negativa para o seu público. Isso gera uma energia muito negativa para a humanidade. Porque, exemplo, aqui a gente está com quase 600 pessoas. Agora imagina, se a galera já me segue um tempo, eu falo, pessoal, Hasve Shalom, tô jogando o joguinho do cassino, jogo do tigrinho. Tem gente que fala, pô, se aquele judeu, estudioso da Torá, joga, não deve ser tão ruim assim. Tem muita gente que faz isso e começa a jogar. Então isso leva a uma tendência pecaminosa muito grande na sociedade, pessoal. Quem puder, já deixa um like, que a gente vai falar mais alguns assuntos, tá? E é verdade que a grande guerra da humanidade não acontece lá fora, pessoal, nos campos da batalha, porque já estamos, se a gente parar para pensar, na Terceira Guerra Mundial, já estamos, só não foi anunciado, infelizmente. Isso é bíblico, né? Mas também isso já está pré-determinado de alguma forma. Então a guerra mais crucial que você deve entender é a que define a sua saúde, os seus relacionamentos, as suas finanças. Acontece aqui dentro. Acontece na sua guerra mental. Acontece dentro da sua cabeça. Porque nós fomos programados para acreditar que somos vítimas de circunstâncias, pessoal. Exemplo, a psicologia, por muito tempo, focou em tratar os sintomas desse programa. Mas e se pudéssemos ir muito mais a fundo? Muito além dessa conexão? Porque a Kabbalah, com a sua sabedoria extraordinária, há milênios, porque muitos não sabem, antes de existir lá no Monte Sinai a Torá, olha só,
a Torá escrita, já existia a Torá Shebe'ar Peh, a Torá oral. Então, a transmissão oral de que o que a gente chama hoje em dia de neurociência, física quântica, a ciência no geral, já está tudo guardado e preservado dentro da Torá, pessoal. E se a gente realmente consegue decodificar todo esse sistema, entender, interpretar da forma correta, a gente consegue se beneficiar disso dia após dia. Um exemplo disso, a psicologia cognitiva comportamental, trazendo conexões neurais com a neurociência, mostram que o nosso cérebro cria programas como podemos reconfigurá-los. E é exatamente isso. Parece mentira. Faz um tempo que eu estou falando para os meus mentorados, que é algo que eu estou estudando e praticando e vendo resultado na minha vida pessoal. Pensa assim, pessoal. Esse livro aqui fala sobre isso. Qual é o nome desse livro? Como aumentar a capacidade do seu cérebro. E isso é possível, tá? Isso não é lorota, mas realmente você consegue transformar essa realidade sua. Então imagina que você tem um software, isso eu passo na minha mentoria exclusiva, hein? Para vocês verem como que funciona. Eu vou passar hoje aqui para vocês, mas não vou desmiuçar isso para vocês, porque eu quero fazer na pós-live. Então existe um hardware, que seria toda a sua programação, o seu DNA, o seu sangue, o seu Yetzirah Tov, o seu Yetzirah, a sua boa inclinação, a sua má inclinação. Entenda assim, que quando a gente fala da Kabbalah, da Torá, cada pessoa tem o Yetzirah Tov, uma boa inclinação, única. O Yetzirah também. Então, o Yetzirah que uma pessoa tem, uma má inclinação que uma pessoa tem, você não tem. O teste que Deus dá para aquela pessoa é exclusivamente dela. Não tem como nós nos colocarmos diante de uma situação que só está feito para a pessoa. Deus programou aquilo para a pessoa. E o hardware da pessoa está pronto ali para ela. Isso é o hardware. Entenda que o nosso hardware também é padronizado aqui nesse mundo. Mas quando vamos para o campo espiritual, isso é único, se transforma. E entenda outra coisa também, pessoal. Nós não somos seres fixos. Olha só, quem é fixo é Deus, na sua criação, na sua estrutura, e Ele é infinito. Isso é uma coisinha um pouquinho complexa de entender, mas dá para entender quando a gente estuda um pouquinho de Kabbalah. Pega uma parte introdutória da Kabbalah, quando você pega um pouquinho ali sobre o Kaf, um raio, quando você pega um pouquinho sobre o Tzimtzum, que é a contração, antes de Deus criar, jorrar luz, Ele contraiu a sua luz. Antes de você criar um grande projeto na sua vida, você tem que retrair e revisar todo ele. Olha só que interessante. Se você pegar a Bíblia e olhar o livro de Gênesis, os primeiros dias da criação, sabe o que você vai identificar lá? Que Deus criava o primeiro dia, Yom HaTov, dia 1, foi bom. O segundo dia não foi tão bom. Deus estava criando, olha só, Deus estava criando a sua criação e estava analisando o que ele criou. Porque, bulufas, você cria as coisas na sua vida e não analisa. Se Deus fez isso com a sua criação, por que você não faz isso? E o segundo dia Deus falou, não foi tão bom assim, mas tudo bem. Sabe que dia é esse? Muitos não sabem disso. É uma segunda-feira. Tá? Porque, de acordo com a Torá, o dia começa na noite e a noite começa no dia. Olha que interessante. Então, dia 1, vai pegar lá do sábado à noite para o domingo, e do domingo para a segunda. E por quê? De forma bem, sem ser de forma cabalística, de forma espiritual, de forma conectada à sua midot, conectada com as suas ações. Você identifica que o segunda-feira não é um dia bom. Realmente não é um dia bom. Não é que também não é um dia bom. Olha só, quero bugar um pouco a sua mente. É porque existe uma bondade ali que precisa ser trabalhada. Quando Deus te dá um teste, não é que Deus é ruim com você. Se a gente pega o início dessa paraxá, dessa semana também, paraxá Areê, veja, que eu mencionei no início da live, está escrito lá no livro de Devarim, capítulo 11, versículo 26, Deus fala sobre a bênção e a maldição. No versículo 27, ele fala sobre a bênção. No versículo 28, ele fala sobre a maldição. Mas a maldição vai cair em cima daqueles que não seguem o seu caminho. Que caminho é esse? O caminho da Torá. O caminho da instrução, o caminho das midot. Olha só. E hoje em dia existe a psicologia cognitiva comportamental, que fala sobre isso.
Então, existem várias formas de se conectar com Deus e com a espiritualidade. Tem várias formas de você transformar a sua realidade. E isso a gente está entendendo de forma simples aqui, que isso é o quê? Justamente o seu hardware. É um sistema que está dentro de você. Alguém consegue mudar o seu DNA? Não. Alguém consegue, o que Deus guardou para você de bênção, de maldição, alguém consegue anular isso? Não. Olha só. E existe o quê? O hardware, imagina que é um sistema de um computador, de um celular. E agora existe o software. O que é o software? Tipo de programações. Então são os programas que você coloca e reprograma ele dentro do seu morrim, dentro da sua consciência, dentro da sua marchavá, dentro dos seus pensamentos. O que vocês escutam muito para quem segue o judaísmo? Pensamento, fala e ação. Como que é pensamento, fala e ação em hebraico? Marchavá, dibur, ase, ação. Se você olha as categorias dos olamotes, dos mundos espirituais, de acordo com a Kabbalah, o mundo que nós estamos, um pouquinho abaixo dele, como que é o nome dele? Asiá. Qual que seria a tradução de Asiá? Ação, o mundo da ação. Você fala, caraca, tá tudo conectado. Desde o início da criação de Deus, ele jorrou isso para nós, esse ior, essa luz, e agora, de acordo com o nosso cli, o nosso receptáculo, o nosso vaso, nós conseguimos receber muita luz ou repelir muita luz por causa das clipotes, as cascas, as energias negativas. E a física quântica também, pessoal, através dos ensinamentos do Dr. Joe Dispenza, ele traz de forma embasada, de forma científica, provas que a nossa mente não é apenas um observador, mas ela é criada através da matéria. Olha que interessante isso. Nós temos um Aitová e um Ainará, um bom olhar ou um má olhado. Parou para pensar nisso? E tudo isso que acontece dentro de você tem a ver da forma que você observa o mundo. Por mais que sabemos que existe guerra no mundo, por mais que sabemos que existe sofrimento no mundo, mas nesse meio tempo tem muitas vidas vindo para esse mundo e muitas vidas indo desse mundo para um novo mundo. E se a gente parar com essa programação, com esse sistema neural, cognitivo que traz sempre uma vida deturpada, uma vida destruída, não existe nada de bom nesse mundo. Realmente, as pessoas estão aqui somente para sofrer, que eu cheguei a mencionar sobre isso. Mas quando a Torá traz isso, porque Deus está transmitindo isso na Torá, falando que existe algo muito, muito, muito melhor do que isso, que a gente chama de Olorabá, o mundo vindouro. Quando você começa a entender o que é o mundo vindouro só existe quando você tem consciência das consequências dos seus atos, de acordo com o livro Or Israel. Eu vou mostrar esse livro, tá, pessoal? Mas o outro livro que eu estudo há anos eu não vou mostrar. Esse é um dos livros que eu dou aula para os alunos. É um livro muito bom para estudar. E quem tiver interessado em comprar livros novos e seminovos, só entrar na livraria da comunidade, Sempre Torá. Então a gente está vendo que essa reprogramação que está dentro de nós não acontece por acaso, tem uma reprogramação tanto espiritual, um programa espiritual guardado para nós, e um programa material. De acordo com a própria Kabbalah, olha que interessante isso, de acordo com a Kabbalah ensina para nós que existe, através dos nossos 5 sentidos, um massar. O que seria esse massar? Um filtro. E de acordo com o filtro, como você filtra as informações que entram dentro do seu Rosh, da sua cabeça, é onde você amplia a sua percepção de realidade material e espiritual, e também você recebe mais Or, que é a luz divina de Deus. Olha que interessante isso. Eu vou trazer um segredinho bem básico aqui também, que está escrito lá no livro Anatomia da Alma. Então não é tão segredo assim, mas muitas pessoas não sabem. Então isso vai ser interessante para você. De acordo com Arísio, vou trazer primeiro do Arísio. De acordo com Arísio, Isaac Luria, ele menciona que antes do Adam pecar, não foi só a mulher dele que incitou ele a comer o fruto proibido. Porque de acordo com Arísio, um cabalista, um dos maiores cabalistas, daquele que criou o arquétipo, o sistema da árvore da vida, ele menciona no Pri Eretz
no livro Árvore da Vida. O que está escrito lá? Ele fala que dentro do Adam, Harishon, o homem da consciência, esse é o nome, muitos falam outro nome, o homem primordial, tá? O primeiro ser humano, o Adão, né? Fala que justamente dentro dele existia um total de 600 mil almas. E essas 600 mil almas de toda a humanidade, sendo judeu ou não judeu, estava dentro dele. Todas as almas que já vieram estão nesse mundo e que ainda vai vir. Tá? Porque de acordo com a Kabbalah, de acordo com a Torá, também não existe mais alma jovem, alma nova. Então, por mais que a pessoa fale, nossa, eu acho que eu sou uma alma jovem. Não, não existe. Ah, mas eu acredito. Então tá bom, isso fica para você. Mas se você estuda Torá e Kabbalah, você vai ver que é unânime dos sábios da Torá, principalmente da Kabbalah, falar que não existe mais alma nova, falar que a única alma nova que vai vir ainda nesse mundo, para quem acredita, é a alma do Mashiach. Aí tem a questão se o Mashiach é físico ou é a expansão da consciência. E isso tem, dentro do próprio judaísmo, muitos judeus acreditam que é um homem físico. Mas também tem muitos judeus que acreditam que é a expansão da consciência. É um estado tão elevado da consciência da humanidade que não vai precisar mais de guerra, não vai precisar mais de poder, não vai precisar de mais nada disso. Então estamos bem longe disso. Se a gente parar para pensar, está bem longe dessa expansão da consciência. Então a gente está vendo aqui que nada é por acaso, e de acordo com o Arizal, quando Adão pecou, existia 600 mil almas dentro dele. Conclusão, não foi só a mulher dele que instigou ele a pecar, mas foi todas as almas da humanidade. Olha que interessante. Outro ponto muito, muito interessante também que podemos ver, que a Kabbalah menciona, fala que dentro do jardim do Éden existia o quê? A alma do Adam era 99% Kedushá, junto com a Havá, a Eva. Kedushá, o que é Kedushá? Santidade, pura. E 1% Trumá, seria um tipo de impureza, que é quando fala lá na Torá, em Gênesis, que Deus extraiu do pó da terra para fazer o homem. Tá? É nesse período que, quando você pega no hebraico e pega as interpretações, a gemátria, você entende muita, muita coisa profunda ali. É bem interessante isso. Então, dentro do Jardim do Éden, fala que eles tinham uma luz. Como que é essa luz em hebraico? A gente vai pegar a letra Aleph, a letra Vav e a letra Resh, Or, em hebraico. Após o pecado, a Torá vai mudar esse conceito. Vai falar que não é mais com a letra Aleph, mas agora vai escrever o Or com a letra Ain, a letra Vav e a letra Resh. E agora Deus criou uma pele, Ketundot, túnicas, para o Adão e para a Eva. O que seria essas túnicas, essa pele, Davi? Justamente a pele que nós temos hoje em dia. E se você perceber, no mundo material, tudo é 7. Eu tenho, acho que um vídeo no canal aqui do YouTube, que eu já falei sobre o Guerrinon. Quem não assistiu, assista essa aula que é interessante, que eu falo sobre os níveis do Guerrinon. Nas aulas particulares, nós desmistificamos, entendemos todos esses conceitos sobre os 7 níveis do Guerrinon. E quando olhamos para o mundo material, tem muita coisa conectada ao número 7. Primeiro temos 7 panim, dentro da nossa face, que é o panim, tem os 7 orifícios. Né? Também tem a menorá, que tem o número 7. A nossa pele tem como se fosse 7 camadas. 7 notas musicais, 7 cores do arco-íris, e assim sucessivamente, pessoal. Tem um vídeo no canal que eu falo sobre o número 70. O número 70 está conectado com o Mashiach, está conectado com a Nahash, a serpente também. Olha quantas conexões a gente consegue ver aqui. E tudo isso tem a ver com a nossa guerra interna, a nossa programação. E se a gente não tomar cuidado da forma que a gente pega esse software, essa programação que a sociedade, a religião ou qualquer outro sistema, 7 os livros do Mashiach, interessante. Se a gente pega esse sistema de o que a sociedade jorra para você, você não usa o seu massar, que eu mencionei, que é o filtro, e você não sabe usar bem o seu livre-arbítrio, como eu mencionei também sobre os 7 pecados capitais, né? Tá tudo conectado. Os 7 dias da semana. Pessoal, só um dia, para você refletir sobre os números da criação de Deus. Você vai ficar fascinado. Tem um livro muito, muito interessante do
de um escritor sensacional, quero mostrar aqui para vocês. Minhas aulas é nesse estilo, tá, pessoal? Mas trazendo muitos outros conceitos. Com mais profundidade, tem um local especial para a gente estudar. O autor desse livro, o Davi Zuberkorn, aqui fala muito sobre esses conceitos. Então, eu não sou aquele cara que o conhecimento que eu adquiri ao longo dos anos, eu fico retendo para mim. Porque eu sigo uma filosofia que eu aprendi com o Mário Sérgio Cortella, em uma das palestras que eu assisti dele, que ele mencionei aqui para vocês. Ensinar o que se aprende e pratica o que se ensina, e questiona aquilo que não é questionável. Então, se os meus alunos... Davi, qual livro você está estudando hoje voltado para desenvolvimento pessoal, para finanças, para espiritualidade, para você transcender, né, para você fazer projeção astral? Pega o meu aluno e fala isso aqui, ó. Então, eu dou um mapa. Entenda uma coisa também. Eu tive que bater muito a minha cabeça para chegar nesse entendimento. E não é um entendimento elevado, falar, uau, que entendimento elevado. Não, não. É um entendimento simples da vida. Eu acho que é a maturidade. Eu entendi, pessoal, que quando a gente pratica algo, a gente não tem que praticar pelo próximo, pelo outro, para mostrar o quanto eu estou bom naquilo, ou o que eu sei sobre aquilo, ou reter todas aquelas informações porque eu levei anos para aprender sobre aqueles assuntos. Aí cada um na sua área, no seu conhecimento. Existe um fluxo, uma frequência vibracional que Deus criou, que ele jorrou Brahot no mundo. Não é à toa que se você pegar em hebraico, a primeira letra em hebraico está escrito o quê? Começa com a letra Bet, está escrito Bereshit, está conectado a Aresh. Entre outras conexões que a gente vê ali, está justamente o Bet falando que é algo conectado à dualidade. Deus já sabia, ele ia criar o bem e o mal. Ele criou tudo na dualidade, pessoal. E ele criou com o desejo de doar. Se você pegar a palavra Bait, que é casa, que a gente fala Shalom Bait, paz no lar, está conectado justamente a isso, que Deus quer fazer uma morada nesse mundo e ele quer que a presença dele esteja dentro da sua casa, que a presença dele esteja dentro do seu templo sagrado. Tá? O que seria o templo sagrado, Davi? Seria a sua mente. Então, de acordo com as informações que você coloca na sua mente, da forma que você absorve e da forma que você transmite, é um templo conectado à idolatria. Você busca uma alta performance, você busca o caminho da espiritualidade, você busca o caminho do sucesso. Tanto o sucesso conectado a Shefá, as bênçãos espirituais, e também a Parnassá, as bênçãos materiais. E não tem problema nenhum. Mas tem pessoas que eu acredito que você precisa, às vezes, de uma oportunidade para entender os conceitos cabalísticos, entender como que funciona a criação de Deus, o programa que ele criou no mundo, porque existem leis espirituais e existem leis materiais. Quando você realmente entende as leis espirituais e as leis materiais, você não fica preso a um sistema religioso, você não fica preso a uma pessoa, a um grupinho,